Salgadinho de máquina estoura? Modeladora gasta muita energia? Por que meus salgados ficam oscilando de peso? Quer saber essas e muito mais perguntas? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu te conto tudinho. Bem-vindos de volta ao Vivendo de Salgados. Eu sou a Aline, sou criadora aqui do nosso canal Vivendo de Salgados e da minha deliciosa quitutes da Aline. Aqui nesse canal a gente conversa sobre tudo, mas tudo mesmo relacionado à vida do salgadeiro. Então todos os amores e dissabores da vida de viver de salgados a gente discute aqui no meu canal. Galerinha, no vídeo de hoje eu separei aqui algumas perguntas pra gente conversar, pra eu responder aqui pra vocês. São perguntas que muitas pessoas me fizeram, então eu juntei aqui, peguei aqui os comentários nos vídeos, o que o pessoal me pergunta muito lá no Instagram também, e montei aqui pra poder a gente estar discutindo e conversando com vocês, tá? Aproveitando que ainda não me segue lá no Instagram, é o Vivendo _de Salgados. Lá eu tô sempre conversando com vocês, tô sempre postando o meu dia a dia, tirando dúvidas de vocês. Então se não tá me seguindo lá no Instagram, tá perdendo tempo, já corre pra lá. E se você gosta desse conteúdo, já deixa aquele super like, se inscreve no canal, porque toda vez que eu postar vídeo novo, ativa aí o sininho que você vai ficar seus primeiros aí a ficar sabendo quando eu postar vídeo novo. Meus amores, vamos para a primeira pergunta desse vídeo que vocês me fazem assim, demais. E a primeira pergunta é: salgadinho de máquina estoura? Galera, eu ouvi essa pergunta, não foi de um seguidor, foi de várias pessoas. E assim, a pergunta mais absurda que eu já ouvi. O salgadinho, ele estoura por vários motivos. A modeladora não tem nada a ver com isso. Um dos motivos que o salgadinho estoura, além de toda a parte de fritura, que se você fizer a fritura errado também, ele vai estourar. Mas vamos lá. Massa. Se a massa não estiver bem cozida, o salgadinho pode estourar. Recheio com água. Se o seu recheio tiver com água, também o seu salgadinho pode estourar, porque ele vai ficar úmido por dentro. Outra coisa, parede de massa muito fina. Se a paredinha de massa estiver bem fininha, na hora que você colocar na gordura, aquilo cria igual uma panelinha de pressão lá dentro do salgado. Então o que pode acontecer? Se a parede de massa estiver fina, ele não vai aguentar e vai estourar. Uma das coisas que pode acontecer com o maquinário de estourar é, por exemplo, se você colocar um bico de massa muito fino e um bico de massa muito grande. Então, o que acontece? O recheio, ele não vai suprir toda a demanda daquele bico de massa que você está usando e vai ficar um espaço sem preencher, porque vai pouco recheio para muita massa que você está usando. Se ficar esse vácuo dentro, essa falta de preenchimento, isso sim vai gerar ar dentro e o seu salgado pode estourar, sim, tá? Muita gente quando compra modeladora não sabe ainda qual bico de recheio usa, com qual tamanho de bico de massa, e às vezes acaba cometendo esse erro, e aí vem esse mito que salgadinho de máquina estoura. Não, gente, não estoura. O que estoura é a forma que a gente tá fazendo o salgadinho, assim como o manual. Se a gente fizer alguma coisinha errada, ele pode sim ocasionar isso. Uns exemplos aí para vocês do que pode acontecer, mas isso é tanto manual como fazendo no maquinário. Segunda pergunta que vocês me fazem muito: sua modeladora, vocês sabem que eu tenho a modeladora Acon, o modelinho Formar e Festa, é o modelinho mais simples da Acon. E aí vocês me perguntam bastante se a minha modeladora gasta muita energia. Meus amores, eu vou responder essa pergunta para vocês baseado na máquina que eu tenho, tá? Eu não trabalhei com outras marcas,
e nem com outros modelos. Então aqui eu tenho que é a Formare Festa da marca Econ. Assim, eu não sei dizer para vocês exatamente o consumo de energia, mas eu tô com ela há 1 ano, eu comprei em março do ano passado, e desde que eu comprei ela, eu não vi aumento na minha energia elétrica, mesmo fazendo os salgados todos modelados nela, tá? Eu aumentei a minha produção, já falei pra vocês quando eu fazia manual pra máquina, eu acredito que mais ou menos em 4 vezes a minha produção, minha capacidade de vender, né? Ela aguenta muito mais, é que hoje eu tenho essa venda, né? E assim, eu não senti aumento de energia elétrica. O que aqui pra mim consome muita energia elétrica são os freezers e a geladeira. Eu tenho 2 freezers e 2 geladeiras. Então isso realmente me ocasiona bastante consumo de energia elétrica, tá? A modeladora, desde que eu utilizei ela, eu não senti diferença nenhuma em aumento de energia elétrica por estar utilizando ela. E a fritadeira também acaba consumindo um pouquinho mais, tá? Então esses são os eletrodomésticos que mais me consomem aqui na minha produção de salgados, certo? Vamos lá, a terceira pergunta que vocês me fazem muito. Como que eu consigo, como é possível trabalhar com salgadinhos assados congelados? Sim, meus amores, é possível. Eu trabalho com meus salgados assados todos congelados. Vocês sabem que eu trabalho aqui com combos de salgados. Os meus combos, eles são basicamente assim: 20 salgados assados e 50 salgados fritos. Esses salgados assados, principalmente quando saem delivery, não tem a menor condição de eu fazer os salgados na hora. Eu preciso estar com esses salgadinhos prontos. Então, o que eu faço? Eu vou organizando a minha produção no decorrer da semana, o que eu preciso produzir, e vou produzindo. Cada dia eu tenho um sabor de salgado para produzir. Isso tanto de assado como de salgadinhos frito, tá? E aí, terminou de assar aqueles salgados, eu vou deixar eles esfriarem. Esfriou, eu já porciono eles em saquinhos para congelamento de 20 em 20 unidades, que é o que eu vendo, e levo pro freezer, tá? Se sair sempre de salgado também não tem o menor problema, eu pego lá 5 saquinhos e tá tudo certo, certo? Saiu o pedido, eu tiro esse salgado do freezer. Ó, o que eu faço aqui é empada, esfirra de carne e mini pizza. As mini pizzas eu deixo apenas os disquinhos pronto. Saiu o pedido, eu tiro esse disquinho do congelador, monto com o recheio que o cliente pediu e coloco de novo no forno aí por uns 5, 6 minutinhos. Tranquilo. Não precisa levar no micro-ondas, nada, já vai direitinho pro forno com o recheio. A esfirra eu tiro do freezer, ponho 1 minuto e meio no micro-ondas e vou pro forno convencional, aqui no meu caso é o convencional, e coloco mais lá uns 5, 6 minutinhos. As empadinhas, tiro do freezer, coloco 2 minutos e meio no micro-ondas e coloco no forno tradicional, por aí mais ou menos 5, 6 minutinhos, tá? É esse o processo que eu sigo, galera. Fica perfeito, parece que você acabou de assar. Eu nunca tive reclamação de nenhum cliente dizendo que o salgado assado tava ruim, que tava fora de ponto. Nunca tive mesmo nesses... Eu não sei com quanto tempo eu comecei a trabalhar com combos, mas com os salgados eu já estou trabalhando há 3 anos, né? Eu não vou saber exatamente quando eu comecei com os combos, mas nesses 3 anos eu não tive reclamação nenhuma quanto a trabalhar com salgadinhos assados, congelado. Então dá super certo se você quer otimizar o tempo, quer ter salgados congelados à pronta entrega. Dá certo sim, pelo menos esses tipos que eu falei pra vocês. Eu não testei outros tipos de massa. Esses que eu falei pra vocês, assim, ó, dá super certo. Vocês conseguem vender rapidinho e aumentar a variedade de salgados, de combos que vocês podem atender aos clientes de vocês. Belezinha? Respondida essa pergunta? Vamos lá para a quarta pergunta. Ah, essa pergunta é boa, hein, galera?
é boa e vocês me perguntam assim, ó, bastantão. Meus salgados estão oscilando. O que pode ser? Queridos, o seguinte, mais uma vez eu vou enfatizar para vocês, eu vou falar para vocês com proporção no maquinário que eu trabalho, que é a Eikon, Formar e Festa, tá? Eu não tenho proporção para falar em outro maquinário no momento, porque eu não trabalho com outro maquinário, tá? Então, o que que acontece? Na hora que a gente está produzindo, para quem não teve a oportunidade ainda de conhecer uma máquina, pode acontecer dos salgados oscilarem, tá? E tem alguns fatores aí que pode acontecer. Por exemplo, no caso da modeladora Eikon, a gente tem o compartimento da massa que fica atrás e o compartimento do recheio que fica no funil à frente, certo? O que as pessoas às vezes me perguntam muito por oscilação de peso? Basicamente, é porque no começo é difícil da gente fazer o abastecimento correto. Por quê? Porque a gente fica olhando várias coisas ao mesmo tempo, a gente é inseguro quando compra o maquinário. Então a gente fica olhando lá embaixo como tá saindo, aí olha o recheio, aí olha a cuba de massa, olha a cuba de recheio, enfim. E tudo isso simultâneo para quem tá começando é complicado mesmo, é difícil, né? Todo começo é difícil, ninguém começa já sabendo, ninguém começa expert em nada, todo começo é difícil. Então, por esse motivo a gente acaba esquecendo de abastecer corretamente. Então, um dos motivos dela oscilar, por exemplo, você regulou lá, bonitinho, tá saindo com 20 gramas. Aí, de repente, começou a sair com 17, 15, 14. Tem alguma coisa de errada aí. É porque você não tá abastecendo o suficiente. E tem muita gente que confunde abastecimento com atolar de coisas lá na modeladora. Não, meus amores, é manter um abastecimento constante e deixar as próprias engrenagens da máquina trabalhar sozinhas. Então, vai abastecendo a massa, vai abastecendo o recheio, deixa aquele recheio soltinho, para que a própria engrenagem vá trabalhando ele e vai jogando na mesma proporção. Porque se você ficar apertando massa, apertando o recheio, cada vez que você apertar vai cair um tufo maior. Aí você apertou aqui, vai cair um tufo maior. Então não, só abastece e deixa a própria máquina trabalhar por si só. Isso já ajuda muito a não ficar oscilando de tamanho, tá? E se você esquecer de abastecer a massa, abastecer o recheio, aí consequentemente vai oscilar o tamanho mesmo normal, porque você não abasteceu ali numa constância, né? Tem que manter ali as mesmas quantidades para ela poder ir trabalhando suave, tá? Esse é um dos primeiros erros pra gente que tá começando o salgado oscilar bastante. E o segundo erro, que oscila muito, e esse erro assim, ó, gente, eu já errei muitas vezes, e se eu me vacilar um pouquinho aqui, eu erro de novo. O que é o recheio muito úmido? Isso aí, galera, consistência de recheio. Principalmente no meu caso aqui, pra mim, tá? Não tô dizendo que é uma regra, tô falando a minha maior dificuldade foi no frango. No frango, galera, o frango da coxinha. O que acontecia? Pra fazer manual, eu não me preocupava tanto em deixar aquele frango tão sequinho. E então, eu basicamente fazia como eu fazia quando eu comprei a máquina, fazia manualmente. E tá errado. Pra máquina, o frango precisa estar bem, mas bem sequinho, pra depois você inserir o bechamel ou o requeijão que você for colocar lá pra dar cremosidade, tá? Se ele tiver cremosinho, gente, ele vai sair aquele cordão assim, ó, inteirinho, até o fim da vasilha, sem oscilação. Agora, se ele tiver saindo aquele recheio em bloco, acontece muito com o doce de leite, mas o doce de leite não dá essa oscilação. Não sei se vocês já perceberam. Ele cai um bloquinho, cai outro bloquinho, cai outro bloquinho. Se tiver dessa forma, a sua produção vai ser uma nhaca. Vai ser difícil de você produzir, porque uma coxinha vai sair com recheio, a outra não vai, a outra vai sair com recheio de mais, a outra vai sair com recheio de menos. E vai oscilar, assim, horrores a sua produção. Eu já fiz um recheio errado, assim, e foi, assim, o Deus nos acuda pra terminar essa produção. É um
é um saco porque dá um trabalhão pra gente terminar uma produção que fica oscilando assim, tá? Então esses são os dois motivos. Preste bem atenção se vocês compraram aí a modeladora, estão começando a trabalhar com ela, se vocês não estão cometendo esses dois erros, no abastecimento e na consistência de recheio. Depois que pegou o jeitinho aí, é só mamão com açúcar e fazer a sua produção assim, ó, rapidinho, sem dores nas costas, sem dores nas munhecas, rapidinho você termina a sua produção. Belezinha? Vamos à nossa próxima pergunta, quinta perguntinha aqui. O quibe sem carne fica bom? Não sei se vocês sabem, vocês que estão assistindo esse vídeo aqui agora, a minha receita de quibe eu não faço com carne, meus amores. Não coloco. E o meu quibe fica maravilhoso. Eu não tenho reclamação de cliente. Quando o cliente me pergunta, claro que eu falo que não tem a adesão da carne, principalmente para clientes que não podem, não gostam de comer carne bovina. Então é uma ótima opção, porque o quibe fica maravilhoso. Ele não vai carne, ele não vai leite, derivado de leite, né? Ele não vai margarina. Então assim, é perfeito para quem não quer lactose, para quem não gosta de carne bovina, pro vegano principalmente, né? Para quem é vegano que não come nada dessas coisas, então ele fica perfeito. Porém, quem quiser fazer ele recheado com a carne, fica muito bom, porque a consistência da massa é maravilhosa para você colocar um recheio. Pode fazer recheado com carne, com catupiry, com requeijão, com o que vocês determinarem ali. Ou, se quiserem colocar a carninha crua pra misturar junto com a carne, também dá super certo, tá, meus amores? Tem muita gente lá que eu vou deixar o link aqui da receita da massa do quibe, pra quem não conhece, tá conhecendo aí. Mas tem muita gente que comenta lá, nossa, que absurdo, seu quibe não vai... Não, gente, não vai carne, é minha receita, eu gosto dela assim, eu tenho sucesso com ela assim, eu vendo ela assim e tá tudo certo. Mas se você gostou da receita, mas prefere fazer com a carne, faça com a carne, só precifica ela direitinho, que você vai ter o seu lucro bonitinho lá. Pra mim ele tá dando certo assim, então eu não tenho pretensão de mudar, porque o pessoal gosta muito, é um dos salgados que eu vendo bastante. Ó, na escalinha aqui, é coxinha, bolinho de queijo, o travesseirinho e o quarto sabor que mais me pede é o quibe, né? Aí depois vem o croquete de carne e o enroladinho de salsicha. É mais ou menos essa escala que eu vendo, assim, de que mais me pedem, tá? Então, assim, não vou mudar mesmo, o pessoal gosta muito. Quem fala assim, não coloca quibe no centro do meu salgado, é porque realmente a pessoa odeia quibe. Não é que eu odeio o meu quibe, a pessoa não gosta mesmo de quibe. E tá tudo certo, então não vou mudar a receita, ela fica assim maravilhosa sem a carne. E quem quiser colocar, pode ficar à vontade de colocar, porque também fica muito, muito, muito boa. E para encerrar esse vídeo, senão ele vai ficar muito comprido, agora é uma pergunta bem engraçada, mas eu vou responder elas para vocês porque não foi uma seguidora só que me perguntou. E engraçada essa pergunta, eu achei que tinha acontecido só comigo. Mas depois que muita gente me mandou, não todos, mas muita gente me mandou, eu vi que realmente pode acontecer. Sua modeladora dá choque? É isso mesmo, meus amores, sua modeladora dá choque? Meus queridos, quando eu comprei, deu sim, tá? Não vou mentir pra vocês. Toda vez que eu ia mexer nela, eu colocava lá na tomadinha, aí na hora que eu ia colocar um recheio, colocar uma massa, ela dava choque. Eu falei, não é possível, como é que eu vou trabalhar? Eu não consigo relar aqui nas coisinhas aqui que ela dá choque. Então, assim, eu não sei o motivo exato do porquê aconteceu isso, mas aqui no meu caso, eu só mudei a tomada. Eu fazia sempre numa tomadinha e toda vez que eu fazia, dava esse problema na hora que eu ia abastecer uma massa, um recheio ali, de dar aquele choquinho chato. Aí eu falei, deixa eu testar fazendo uma outra tomada. Depois que eu mudei a tomada, eu nunca mais tive esse problema. Não sei porquê, não sei se aquela tomada que eu usava passava mais energia, enfim, não sei, meus amores. Então, se acontecer isso com vocês, experimentem aí trocar a tomada. Aí, Aline, mas onde eu posiciono
eu não tenho outra tomada próxima, então pega uma extensãozinha, a modeladora dá para ligar numa extensão, não tem problema. Ela não consome tanta energia assim que demande de você não poder colocar uma extensão. Põe uma extensãozinha e experimente ligar numa outra tomada. Comigo, super resolveu, tá? Então essas foram as perguntas, galera. Espero que vocês tenham gostado, porque eu peguei essas perguntas com muito carinho. Fiz aí uma seleção, porque são perguntas que muitas pessoas me fazem. Então resolvi fazer esse vídeo aqui, ó, bem compactado, para poder responder várias perguntas, porque é a dúvida de muita gente aqui, tá certo? Fiz com muito amor e carinho para vocês. Então se gostou, comenta aí que gostou do vídeo. E legal, galera, deixem mais perguntas aqui no comentário do vídeo. Fala, Aline, eu queria que você fizesse um vídeo falando sobre tal coisa. Porque assim, galera, quando vocês comentam e deixam aí bastante comentário, bastante dúvida, é material para eu trabalhar. Eu consigo criar mais conteúdos e conteúdos que vocês vão querer prestar atenção, porque é a dúvida e a dor de vocês. Apesar de eu ser salgadeira, de estar trabalhando aqui no dia a dia, às vezes a minha dor não é a dor de vocês, né? Tem gente que tá começando, tem gente que já é veterano, então cada um tá num momento aí, numa fase da vida. Então taquem bastante pergunta, bastante comentário aqui, que isso me ajuda demais a criar bastante conteúdo pra gente estar sempre juntinho, conversando aqui no nosso espaço, que é o nosso canal Vivendo de Salgados. Eu vou ficando por aqui. Um enorme beijo pra vocês. Até o nosso próximo vídeo. Fui, bye bye!